Boa noite a todos. Hoje, dia 20 de setembro de 2023, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para estudarmos essa obra, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, né? Primeira obra psicografada pelo Chico, do orientador espiritual Emmanuel. E nós estamos estudando o capítulo 19, que fala sobre a civilização ocidental. Hoje nós vamos entrar no item 19.3, ânsia de domínio e de destruição. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura. Carmen, você pode fazer a nossa prece, por favor? Posso sim. Então, Senhor, estamos aqui juntos novamente para mais um estudo, para mais esclarecimento, para mais instruções de que necessitamos para angariar essas luzes, essas bênçãos, que os Espíritos nos ajudam, para que a gente possa firmar a nossa caminhada, firmar o nosso propósito. Só temos a agradecer, Senhor. Abençoe a todos aqui presentes, as suas famílias, e que possamos aproveitar muito do estudo dessa noite de hoje. Hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, como eu falei, a obra é Emmanuel e o capítulo 19. Estamos no 19.3, ânsia de domínio e de destruição. Diz assim Emmanuel: disse que todo o Oriente se ocidentaliza na atualidade, né? Lembrando que essa atualidade que ele disse aqui é 1938, entre 1938 e 1940. O Oriente apenas aproveita o fruto de experiências que hoje lhe entrega a civilização ocidental, pressentindo sintoma de sua decadência. O cristianismo deturpado na Europa, degenerado pela influenciação dos bispos romanos, não conseguiu ser o baluarte dessa civilização que aos poucos vai desmoronando. Então, o espiritismo, o cristianismo, né, ele acabou sendo deturpado. Você não vai encontrar aquele cristianismo mais puro, né? Aquela igreja cristã primitiva. Você vai encontrar o cristianismo mais ou menos como nós encontramos hoje, né? Em situações assim, bastante caóticas, se bem que com o Papa Francisco, né, a gente começou a ver assim, vamos dizer, uma luz no fim do túnel. Inclusive, nós vamos falar hoje sobre isso, um pouquinho sobre isso, né? Mas ele mesmo, o próprio Papa, ele vem enfrentando uma luta dentro da própria igreja dele, porque ele tem adversários ferrenhos, aqueles que querem manter aquela mesma situação, né? Palavras vazias, querer manter o poder, manter aquela situação que a igreja vem trazendo há muitos anos. Então, como ele é um homem que traz ventos novos, ideias novas, tentando promover uma libertação dentro da igreja, uma renovação, ele enfrenta muitas resistências, podemos dizer assim. Muitas resistências mesmo. E para ele não tem sido fácil. E hoje nós vamos falar, ao final da aula, se der tempo, é claro, sobre uma dessas coisas que ele fez e das quais muita gente não gostou. Mas, né, ele vem aí enfrentando, tentando lutar contra essa onda de
daquela coisa dura, daquela coisa radical, daquela coisa entranhada, né? Daquela coisa antiga, porque há dentro da igreja um grupo que busca uma modificação, uma renovação, mas há aquele grupo tradicionalista que quer manter a situação como se encontra. Então, ele diz aqui, esse cristianismo deturpado na Europa, degenerado pela influenciação dos bispos romanos, não conseguiu ser o baluarte dessa civilização, que aos poucos vai desmoronando. As nações do velho mundo apenas cuidaram de dominar os outros países como seus vassalos. Nós vimos aí, falamos semana sobre o imperialismo, né? Mas é passada a época desses domínios injustificáveis. Então, com o passar do tempo, essas antigas colônias elas vão se libertando, vão procurando, né, deixar de lado, e não vai ser fácil para muitas delas a liberdade, a independência, né, se manter afastado, não vai ser fácil. Os pretextos de expansionismo não se justificam dentro dos princípios da paz internacional. Mas a gente já viu que esse trabalho dessa luta pela paz já fracassou. Ela já fracassou. Nós temos hoje uma guerra, Ucrânia e Rússia, que é um movimento que é um movimento expansionista da Rússia, tentando voltar ao quê? Aquela situação da União Soviética. É isso que ela quer. Ela quer voltar aquele poderio que ela teve no passado. Então, acham que ela vai se contentar só com a Ucrânia? Claro que não. Então, é esse movimento expansionista que hoje não cabe mais, mas ela tenta restaurar. O Putin tenta restaurar esse movimento expansionista, que não cabe mais hoje. Entendeu? Então, vem as guerras, ele pensou que essa guerra ia durar uma semana. Nos melhores cálculos dele, seria um mês de guerra. Nos melhores cálculos. Nós estamos com 1 ano e meio. E ninguém sabe quando isso vai acabar. Ninguém sabe, né? Mas é aquela ideia ainda expansionista, né? E, como ele diz aqui, Emmanuel, lá em 38, hein? Os pretextos de expansionismo não se justificam dentro dos princípios da paz internacional. E os movimentos de conquistas apenas servem para enfraquecer a economia dos povos que se abandonam aos seus excessos. Então, a própria Rússia hoje, depois de uma guerra que ela foi feita para durar 15 dias, e ela está durando uns 6 meses, a economia da Rússia está abalada. Está abalada. A da Ucrânia a gente nem fala, né? Mas a da Rússia está abalada. Porque ela não esperava isso. Então, ele vem gastando verdadeira fortuna com a guerra. E a Ucrânia vem aguentando a guerra porque os países da Europa, Estados Unidos, vêm alimentando. Hoje, aconteceu lá nos Estados Unidos uma reunião entre o Lula e o Zelensky, né? Presidente da Ucrânia. E o Zelensky, quando vai lá para os Estados Unidos, ele vai para pedir dinheiro, ele vai para pedir armas, para ele poder enfrentar a Rússia. E ele fez uma reunião, mas o Lula diz que não vai fornecer armas para ele. Tem lá os motivos dele, que eu concordo também. O Brasil não pode se envolver. Mas, vamos dizer assim, por mais injusta que esteja sendo essa guerra para a Ucrânia, nós, brasileiros, não podemos fornecer armas. Nós não podemos fornecer armas. Porque se a gente fornece armas, o Brasil se compromete. Mesmo que você esteja fornecendo arma, com uma boa intenção.
de ajudar a Ucrânia a enfrentar a Rússia. Mas a arma que você vai fornecer vai matar pessoas. Vai matar pessoas. Então, se for para ajudar, que seja fornecendo alimento, que seja fornecendo meios de ajudar aquela população sofrida. Mas fornecer arma não é uma boa, sabe, uma boa escolha. E é lógico que tem muita gente contrário a essa atitude. Tem muita gente que está contrária a essa atitude, dizendo que o Brasil tinha que ajudar. Não estou dizendo que a atitude dele está totalmente correta, por ele não dar uma declaração totalmente contrária, né? Ele está trabalhando, dizendo que eles precisam fazer os dois sentarem para conversar, para tentar a paz. Mas, nesse ponto, eu acho que ele está certo em não fornecer armas. Porque se os Estados Unidos já fornecem uma fortuna de armas para eles. A União Europeia também fornece uma fortuna de armas para eles. Se nós formos oferecer armas também, e é isso que ele está querendo dos países da América do Sul, porque a parte sul do planeta não está dando a ele o apoio que ele quer. Alguns países agora da América do Sul, que Chile, Argentina deu apoio, mas a parte sul do planeta não está chegando junto com a parte norte do planeta, né? Mas eu acho que fornecer armas não é o ideal, o certo, o correto. Porque você vai fazer o quê? Com que esse conflito se estenda. Tem que sentar, tem que fazer de algum... O que a ONU deveria fazer é uma pressão para obrigar os dois a sentar e conversar, para parar essa guerra. Porque fornecimento de arma não é solução para acabar a guerra, muito pelo contrário. E muita gente está contra. Mas eu acho que, nesse ponto, o presidente do Brasil está certo, né? Então, quando ele diz aqui, os movimentos de conquista apenas servem para enfraquecer a economia dos povos que se abandonam aos seus excessos. A Europa moderna, diz Emmanuel, esqueceu-se de que a Ásia tem a massa considerável de 700 milhões de almas. E nós podemos dizer que, de 2022 para 2023, a China perdeu o título de maior população do planeta. Não é mais o país com a maior população, perdeu esse título. Quem tem a maior população do planeta agora é a Índia. A Índia passou a China, porque até então a China sempre foi, né, o país com a maior população do planeta. Tanto que ela fez aquele movimento para proibir que as pessoas tivessem, né, 2 filhos, lembra? Que era um filho só, para poder diminuir a sua população. Na realidade, houve... O que isso trouxe, no final das contas? Realmente diminuiu a população? Diminuiu. Mas também houve um problema muito grave na China. O nível de pessoas do sexo feminino caiu muito na China. Eu vi uma matéria, há um tempo atrás, muito interessante, onde haviam aldeias, onde o número de homens, de jovens, era 3 vezes mais do que o número de mulheres. Então, muitos jovens estavam ficando, né, o tempo está passando, solteiros, né, sem encontrar alguém para formar uma família, e muitos estavam abandonando as aldeias para procurar outras regiões para ver se encontravam uma noiva, uma esposa. Por quê? Porque com a lei, aquela lei de que o povo chinês só podia ter um filho, eles ainda, o chinês, mas o chinês do interior, do campo, ainda tinha aquela coisa de tem que ter um filho homem, entendeu? Um filho homem, para ser o herdeiro dos bens da família, da terra, e poder dar continuidade ao trabalho do pai.
Então, quando famílias tinham como primeiro filho uma mulher, muitos bebês femininos foram mortos, foram jogados no rio, foram enterrados vivos. Eu vi uma matéria sobre isso. Por quê? Se tivesse o primeiro uma filha mulher, e aí como é que ficava? Não podia ter o segundo, porque quem tivesse segundo filho, essa criança e a família ficava totalmente marginalizada. Então, por exemplo, você tendo o primeiro filho, tinha direito à educação dada pelo Estado, tinha direito a todos os benefícios. O segundo não tinha direito a nada. Nada. Parece que ele não podia nem ser registrado. Então, ele ficava à margem da sociedade, entendeu? Um filho tinha todas as vantagens e o outro não tinha nada. Então, quando alguém descobria que uma família tinha 2 filhos, aquela família sofria punições severíssimas. Severíssimas. E, dependendo do lugar, o pai podia até ser preso. Então, eram punições muito duras sobre aquela família. E o segundo filho era totalmente marginalizado. Então, muitos aldeões, pessoas lá do interior, né? O que eles faziam? A mulher teve uma filha, eles matavam a criança. Matavam. Com isso, o número de meninos foi aumentando. Foi aumentando. E o número de meninas foi diminuindo. Então, em algumas regiões da China, não havia mulheres jovens para casar. Eu vi essa matéria, achei muito interessante. Tem alguns anos que eu li isso. Consequência dessa situação. Outra consequência, né? Quando eles matavam as crianças, eles abandonavam. E o governo acabava recolhendo e botando no orfanato. Eu vi a matéria sobre os orfanatos da China. Meu Deus do céu. Uma coisa apavorante, sabe? Apavorante o que aquelas crianças sofriam nos orfanatos. Coisa assim que não dá nem para a gente falar, que dói o coração e a gente vai chorar. Hoje eles mudaram um pouco. Hoje já é permitido ter o segundo filho. Já é permitido. Porque eles viram e a coisa não foi boa. É permitido ter o segundo, aí tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a pessoa recebe tipo uma admoestação do governo, mas não é como era no passado. E eles ficaram com esse déficit. Lá no interior, no campo, de muitas aldeias ficarem quase com um número de mulheres muito pequenos. E os jovens tinham que sair de casa e ir para outras aldeias para conhecer moças. Ou então muitos nem casavam. Então houve esse problema. E hoje a China perdeu a posição de ter a maior população do planeta. Hoje ela é a segunda. A Índia é a primeira, né? A primeira. Então ele diz aqui, né? A Europa moderna esqueceu-se de que a Ásia tem a massa considerável de 700 milhões de almas. Esse número já está totalmente, né, superado, né? Como elementos de energia potencial, aguardando igualmente o instante de sua necessária expansão. A gente vê o comércio na China, né? Eles estão se espalhando por todo o mundo, colocando seus produtos no mundo inteiro. São produtos de baixa, pelo menos que eu já vi, produtos de baixa qualidade. Não sei, no aspecto tecnológico, você encontra coisa boa, mas em matéria de vestimenta, calçado e outras coisas, meu Deus do céu. Né? É tudo, e com isso eles acabam com a economia do país. Aqui em Petrópolis, nossa senhora, houve uma queda terrível. Grande parte, podemos dizer que 80% das confecções de Petrópolis fecharam as portas. Fecharam as portas. Aqui tinham confecções, muitas costureiras, né? Acabou, isso é pequeno.
As fábricas estão abandonadas, servindo de estacionamento. Por quê? Porque o produto chinês de baixa qualidade e com preço baixo invadiu. Então, você entra nessas lojas, você olha pela roupa, é tudo roupa da China. Tudo roupa da China. E de baixa qualidade, de baixa qualidade. Bijuterias, né? Tudo de baixa qualidade. Agora, o trabalho para produzir isso é quase um trabalho escravo na China. É quase um trabalho escravo. Os trabalhadores não têm quase direito nenhum, nenhum. Há um controle muito grande sobre os trabalhadores das fábricas. As mulheres são altamente... Até a menstruação delas são controladas. Até isso é controlado. Para saber se engravidou, para saber se... Até isso. Eles controlam das funcionárias das fábricas. Até isso é controlado. Eu tenho visto algumas matérias sobre isso. É uma coisa terrível, terrível. E a educação é fornecida para quem tem muito dinheiro nas cidades. Porque o pessoal do interior, do campo, muito pouco tem direito ao estudo, à saúde, só o pessoal das grandes cidades. E a gente vê também questão de moradias, também é uma situação muito triste, né? Então, quando você começa a olhar para esses países assim, e não precisa nem falar da Índia, né, gente? A gente vê certas situações da Índia, pelo amor de Deus, é uma tristeza, né? Eu tenho horror àquele rio Ganges, né? Eu tenho horror àquele rio. Meu Deus do céu, né? Então, ele diz aqui, né? Ele diz, a Ásia tem a massa considerável de 700 milhões de almas como elementos de energia potencial, aguardando igualmente o instante de sua necessária expansão. Ele diz, aguardando o instante de sua necessária expansão. Um momento de expansão da Ásia é agora. É o agora. Olha aí os tigres asiáticos. Olha aí Hong Kong. Olha aí a China. Olha aí Taiwan. Onde você pega qualquer coisinha, está lá, made in Taiwan. Meu filho, quando esteve nos Estados Unidos, ele foi na Disney, né? Aí ele adora Star Wars. Aí ele entrou numa grande loja que vende produtos, né? Aí ele viu lá uma caneca, estava na Disney. Aí quando ele pegou assim, vou levar essa caneca aqui. Quando ele abriu a caneca, ele tirou a foto e mandou para mim, mãe, olha aqui, ó, a caneca que é vendida aqui nos Estados Unidos, na Disney, de Star Wars, made in China. Na Disney. Então, tudo, aquela coisa, é um comércio terrível. Então, realmente, nós estamos vivendo um momento da grande, que Emmanuel falou, né? De que esse momento ia chegar. Esse momento ia chegar. Que eles estavam lá em 1938 aguardando o instante da expansão asiática. Nós hoje estamos vivendo a expansão asiática. Olha a potência que é a China hoje. E a própria Índia, que tem bombas nucleares. E que é uma potência também, apesar do povo pobre viver miseravelmente, é uma potência também a China, principalmente em questão de insumos para fazer remédios, vacinas, a Índia é uma potência. Então, ele diz aqui, aguardando igualmente o instante de sua necessária, olvidou que a América, quer dizer, a Europa moderna, esqueceu, né? Olvidou que a América é consciente agora de sua importância e de suas infinitas possibilidades, prescindindo da sua tutela. A América, lá em 1938, na década de 30, 40, estava começando a não mais precisar da Europa. Por isso que ele diz aqui, né, que a Europa moderna estava esquecendo que a América estava começando a prescindir de sua tutela e dos seus estatutos. E é verdade, a partir da Segunda Guerra Mundial, a América, né,
rompe os laços, quer dizer, não necessita mais dessa ligação tão forte com a Europa, né? Tipo assim, ela alça voo e está aí voando até hoje. E, no momento atual, o continente europeu reconhece a ineficácia de suas teorias de paz, diante da sua necessidade irrevogável de guerra, de destruição, integrada no conhecimento de seus falsos princípios, edificados todos eles na base armamentista. A civilização ocidental reconhece o seu próprio desprestígio. Então, a Europa, né, ela viveu à base das armas, né? Ela se manteve ali à base do poderio armado. E o mundo todo tinha um receio da Europa, né? Principalmente da Grã-Bretanha, porque era, e durante muito tempo, a grande potência europeia, né? Aquela frota naval impunha muito respeito. E nós vimos o poderio dela aqui na América do Sul, quando, no enfrentamento com as Malvinas, eles mandaram, né, a sua força marinha, podemos dizer assim, para as Ilhas Malvinas. A guerra não durou muito tempo. Esmagaram os argentinos, esmagaram, né? Então, dizer que a Europa, o continente europeu reconhece a ineficácia de sua teoria de paz diante de sua necessidade irrevogável de guerra e destruição, integrada no conhecimento de seus falsos princípios, edificados todos eles na base armamentista. A civilização ocidental reconhece seu próprio desprestígio. Há muitos anos, o vírus do morticínio lhe vem solapando os alicerces. E as épocas de aflição e de crise periodicamente se repetem. Então, de vez passa um tempo, lá vem uma guerra nova. Passa um tempo, lá vem outra guerra. Passa um tempo, lá vem outra guerra. Agora mesmo, tem dois países aí, eu não sei se é da África, que já estão se ensaiando também. Um invadindo o outro, né? Fazendo aquilo que aconteceu com a Ucrânia e a Rússia. São dois países pequenos, mas já estão fazendo um enfrentamento aí. Como ele disse, há muitos anos o vírus do morticínio lhe vem solapando os alicerces e as épocas de aflição e de crise periodicamente repetem. A França, que em 1870 foi procurar socorro às portas da Rússia, poderosa dos czares, acossada pela Alemanha, volta-se hoje para a União Pseudo-Comunista de Stalin, pedindo a mesma aliança para conjurar o perigo germânico. Quer dizer, no momento que ele era teu inimigo, daqui a poucos anos vai ser teu amigo. Você vai se aliar a ele para lutar contra. Veja Japão e Estados Unidos. 45, dois adversários. Hoje, aliados. Não é? Hoje, aliados. A Grã-Bretanha observa da sua tribuna o movimento e prepara-se para surpresas eventuais. Tentando conservar seu poderio, volve à política de conciliação. Todavia, a guerra é inevitável no ambiente dessa civilização de monumentos grandiosos de ciência no plano material. Estamos aqui às portas da Segunda Guerra Mundial. Mas feita de fogos fatos no domínio da espiritualidade. Então, ela vem buscar a Europa, né, a ciência para apoiá-la na guerra. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito pequena, frente em relação ao domínio da espiritualidade. Os povos, em virtude da organização de suas leis, têm necessidade de deflagração dos movimentos bélicos. Não poderão viver muito mais tempo sem eles. A destruição lhes é necessária, a guerra é necessária para eles. Eles produzem armas. Eles precisam negociar essas armas, porque eles querem dinheiro, e eles sabem que a arma, eles sabem que as balas, as munições dão muito dinheiro.
e torna os países muito, muito ricos, né? A quem caberá, então, o cetro da cultura, a liderança do pensamento? Sabe o Deus. 19,4. O futuro das grandezas materiais. Dentro de alguns séculos, os colossos de Paris, de Roma e de Londres serão contemplados com o envelhecimento histórico das recordações. A Torre Eiffel, a Abadia de Westminster serão como as ruínas do Coliseu de Vespasiano e das construções antigas dos palácios. Ele faz quase como uma previsão. Isso ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Mas a gente sabe que vai acontecer um dia. A gente sabe que vai acontecer. Ontem eu estava vendo no Discovery um documentário sobre o Império Romano, né? Sobre o Império Romano. Então, falou-se desde César até os últimos imperadores, sobre as guerras, o poderio romano fantástico, como eles destruíram Cartago, mostrou a guerra, a destruição. Cartago foi destruída de tal maneira para ser apagada do mapa. Eles destruíram Cartago para apagar Cartago do mapa. Toda a população de Cartago, 80% foi morta. O que sobrou foi levado como escravo. Se a gente sabe hoje da história de Cartago, é porque os historiadores vão às ruínas, mas eles arrasaram Cartago, arrasaram mesmo. Porque Cartago sempre fazia enfrentamento com Roma, era uma grande potência. Quando eles decidiram partir para cima de Cartago, não sobrou nada. E aí, em outras batalhas que eles travaram, né, eles eram o maior império que o mundo já conheceu na antiguidade. Aí, quando termina o documentário, né, e aí eles falam de Roma e vão encerrando, aí mostra o quê? Roma hoje, a cidade de Roma hoje. Aquele Coliseu e ali a cidade. E eu pergunto a vocês, qual é a força política da Itália hoje no mundo? Muito pouca, né? E em relação à Inglaterra, em relação à Alemanha, a Itália hoje é o quê? É uma sombra, mas uma sombra muito fraca do que foi o Império Romano. E sobrou daquele império que começou 200 anos praticamente antes de Cristo e foi mais uns 300 anos, quase 400 ou 500 anos de império. O que sobrou? Sobrou o Coliseu e as ruínas. Que poderio, influência internacional, quem tem hoje? França tem, a Alemanha tem, e a Grã-Bretanha tem. E a Itália? A gente escuta falar da Itália, né, nos líderes italianos, dos anos 60, 70 para cá, acabou. E na Segunda Guerra ainda teve aquele maluco que também acabou sendo enforcado e pendurado de cabeça para baixo. Fora isso, acabou. É o que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui? Daqui a alguns anos, né? O que vai sobrar da Torre Eiffel, da Abadia de Westminster? Serão como as ruínas do Coliseu. Haverão outras potências, né, poderosas. Do Coliseu de Vespasiano e das construções das antigas dos Spalato. Os ventos tristes da noite hão de soluçar sobre os destroços onde os homens se encontraram para se destruírem uns aos outros, em vez de se amarem como irmãos. A Europa, durante muitos e muitos séculos, foi palco de guerras e morticínios. Um imperialismo que se espalhou pela África,
pela América e outros países do Oriente, a França, grande país expansionista, né, imperialista, digam lá os marroquinos e os argelinos, a Bélgica, na África, Portugal, colônias africanas. Portugal se espalhou pelo mundo todo, na realidade. Foi a China, Japão, Espanha, que fizeram aqui na América. Colombo, grande herói Colombo, um assassino horrível, né? Junto com Cortés e outros mais aí, que fizeram, né? Destruíram as sociedades indígenas, principalmente na América Espanhola, né? Então, tudo isso, gente, vai ser... Eles terão que resgatar, né? Terão que resgatar. Por quê? Porque eles preferiram destruir do que se amarem uns aos outros. Os raios da lua deixarão ver nas margens do Tâmisa, do Tigre, do Sena, o local onde a civilização ocidental suicidou-se, a míngua de conhecimentos espirituais. O Império Britânico conhecerá, então, como a Península Ibérica, a recordação dos seus domínios, das suas conquistas. Né? Hoje, quando a gente fala de Portugal, de Espanha, e a gente fala, né, as duas maiores potências marítimas lá da Idade Média, 1400, né? Eram tão poderosos que dividiram o mundo em dois, sem se interessar de quem vivia na banda do oeste ou na banda do leste. Para não brigar, divide o mundo no meio, metade é meu e metade é seu. E aí quem questionasse naquela época. Passou. O que sobrou da Península Ibérica? O que sobrou dos dois? Não, não. De vez em quando pega fogo e tudo no verão, né? O fogo vem lambe tudo aquilo. As plantações, o calor, dá um incêndio, lambe tudo. Então, é o que ele diz aqui. A mesma coisa vai acontecer com o restante da Europa. A França sentirá como a Grécia antiga um orgulho nobre por ter cooperado na enunciação dos direitos do homem, e a Itália se lembrará melancolicamente de suas lutas, de cada vez que os homens querem impor-se arbitrários e despóticos diante das leis divinas, há uma força misteriosa que os faz cair dentro dos seus enganos e das suas próprias fraquezas. Por exemplo, Brasil, Guerra do Paraguai. Todos nós sabemos que foi uma chacina. Não é? O governo brasileiro promoveu uma chacina terrível contra a população paraguaia. O Paraguai, naquela época, era um país culturalmente bem desenvolvido. Era um país bem desenvolvido, assim, culturalmente. Com essa guerra, o Brasil arrasou. Tem um livro, esqueci o nome do autor, mas ele se diz Guerra do Paraguai, Genocídio Brasileiro. Vou ver se eu acho o nome do autor, que conta a história da Guerra do Paraguai. É Guerra do Paraguai, Genocídio Brasileiro. Mas o Brasil, de certa forma, está resgatando uma parte dessa guerra, do morticínio. Sabe por quê? Com a usina hidrelétrica de Itaipu. Grande parte da usina hidrelétrica de Itaipu serve mais aos paraguaios do que aos brasileiros. E o Brasil empenhou ali uma verdadeira fortuna. Mas grande parte da energia atende mais ao Paraguai do que ao Brasil. Inclusive, o ano passado, esse ano, já assinaram de novo um acordo lá para continuar aquela coisa toda. Então, é uma forma que o Brasil tem de fazer o resgate, né? E no caso da escravidão, que também o Brasil, vocês sabem, né? Talvez tenha sido o país que mais recebeu escravos, e foi o último a fazer a abolição da escravatura,
o último. A miscigenação acabou, né, envolvendo isso. Porque alguns países, na América do Sul nem tanto, porque a gente vê o Chile, a gente vê o Peru, vai ver as seleções de futebol. A maioria, os jogadores são todos negros, né? Um país que não tem isso, não sei se é por preconceito ou porque a escravidão lá não funcionou, é a Argentina. A Argentina não se envolveu muito com a questão da escravidão negra, não. A gente pode perceber isso por sua população. Pela população. Você vê jogador negro na Argentina? Você não vê. A população da Argentina é quase toda branca. Não houve miscigenação. Então, a escravidão na Argentina, ela não teve lá, assim, não foi grande, não, acho que praticamente foi quase nenhuma. Agora, os outros países, Haiti, Peru, Chile, Colômbia, Equador, Brasil, né? Então, hoje nós vivemos aí com com a população pobre, entendo que amparar, né? Olha o número de pessoas negras no Brasil, olha a questão social do Brasil. Então, os governos que vêm têm que fazer por onde atender essa sociedade. É uma forma de você resgatar esse título, né, de ser o país que teve o maior número de escravos. E brigou até a última gota, até o último momento, para não dar liberdade. A região que primeiro libertou os escravos no Brasil parece que foi a região Nordeste. Foi a região Nordeste. Mas aqui, no Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, foi difícil, hein? Foi difícil. Não queriam aceitar de jeito nenhum. E quando deram a liberdade, era-se de qualquer jeito, né? Deixaram o pessoal na rua, sem direito a nada, e aí começou as favelas, começaram... Não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir. Dizem que Dom Pedro II queria fazer uma política de, ao haver a libertação, recolher essas pessoas, né, da casa, da estudo, mas que ele foi impedido, dizem, né, que ele tinha essa ideia de fazer essa política, de preparar o processo de transição, né, dando às pessoas condições de terem uma vida, né, vamos dizer assim, equilibrada, com uma casa, com trabalho, mas que a sociedade da época, os políticos da época, não aceitaram. Então, foi o que foi, e estamos sofrendo até hoje com essa questão, né, essas diferenças sociais terríveis. Aí ele diz aqui, de cada vez que os homens querem impor-se arbitrariamente e despóticos diante das leis divinas, há uma força misteriosa que os faz cair dentro dos seus enganos e suas próprias fraquezas. A impenitência da civilização moderna, corrompida de vícios e mantida nos seus maiores centros, à custa das indústrias bélicas, não é diferente do Império Babilônico que caiu. Não é diferente, né? Então, uma sociedade corrompida de vícios, mantida nos seus maiores centros à custa das indústrias bélicas, ela não é diferente, a sociedade hoje, da sociedade babilônica, que nós sabemos que lá na Antiguidade, a Babilônia foi também um império, uma coisa tipo o Império Romano, né? Que durante séculos dominou toda aquela região. Mas como tudo que está no auge, um dia cai. A Babilônia caiu. O Império Egípcio também caiu. O Império de Alexandre o Grande também caiu. O Império Romano também caiu. E o império que nós temos hoje da Europa também vai cair. Também vai cair. Né? No banquete dos povos ilustres da atualidade, leem-se as 3 palavras fatídicas do festim de Baltazar. Lembra a escrita direta? Festim de Baltazar, estavam todos lá, e aparece na parede, estudamos isso, né? Lá da Babilônia, aparece lá na parede. Uma força invisível gravou novamente
o Mani Tecel Fares na festa do mundo. Aí tem uma notinha lá embaixo, número 8, diz assim, a mensagem que apareceu na parede do palácio: Deus mediu teu reino e deu-lhe fim. Então, o que ele diz aqui, né? No banquete dos povos ilustres da atualidade terrestre, leem-se também as 3 palavras fatídicas do festim de Baltazar. Isso aconteceu no palácio lá na Babilônia, né? E realmente, no outro dia, ele morreu. Parece que foi Ciro que invadiu a Babilônia e, se eu não me engano, foi Ciro, acabou com tudo. Deus mediu teu reino e deu-lhe fim. Tegel, tu foste pesado a balança e foste julgado deficiente. Assim, teu reino foi dividido, entregue aos medos e aos persas. Então, da mesma maneira que a Babilônia caiu e essa mensagem apareceu nas paredes, porque o Baltazar, ele mandou pegar, porque eles tinham feito os judeus prisioneiros, né? Os judeus eram escravos da Babilônia. Então, ele mandou tirar toda aquela prataria, aqueles símbolos religiosos judaicos do templo, e mandou colocar no palácio para ser usado durante o jantar. Aqueles pratos, aquelas taças, que era tudo objeto religioso do templo judeu, ele, tudo de ouro e prata, né? Ele mandou que as pessoas usassem ali naquele jantar, né? Não, faltando totalmente o respeito. E aí aparece essa mensagem na parede, um fenômeno de escrita direta, né? Aonde ali foi revelado que aquele reino estava acabando, estava caindo. E parece que deixa eu só ver aqui, durante a própria festa, né, naquela noite, que aquelas festas, né, eram festas que duravam dias. E, durante o evento, o inimigo já estava nos subterrâneos da cidade, né? Já estava nos subterrâneos da cidade, preparando a invasão. E, realmente, a cidade foi invadida, né? Está aqui, ó. Foi invadida e tudo foi destruído. E o rei foi preso, foi morto com toda a sua família, né? Então, ali acaba aquele poder totalmente, né? O que ele botou... o rei Ciro II, é isso mesmo. Naquela mesma noite... aqui, ó. Então, Baltazar ordenou que investisse em Daniel, profeta Daniel, de púrpura, e que lhe pusesse ao pescoço o colar de ouro, proclamando o terceiro em seu reino. Mas nada disso impediu o que aconteceu depois. Naquela mesma noite, o rei Ciro II e seus guerreiros persas atacaram a Babilônia, tomaram a cidade, mataram Baltazar, cumprindo o que havia sido escrito na parede durante o festim. E o que estava escrito era isso: seus dias foram contados e vão terminar. Tu foste pesado na balança e julgado deficiente. Teu reino será dividido e entregue aos seus inimigos. Naquela mesma noite, Ciro já estava na cidade, pelos subterrâneos, e tomou tudo. E ele diz: é isso que vai acontecer com essas potências atuais. E aí continua aqui: que Deus, na sua misericórdia, ampare os humildes. Porque quando chegar a hora do inimigo, né, tomar essas potências, não vai sobrar nada. E aqui na notinha, tem uma notinha que é da editora da FEB, que diz assim: lembramos aqui que esse período que Amanda escreve esse texto é o período do início da Segunda Guerra Mundial. Lembramos aqui um momento histórico difícil que passava a humanidade na época, 1938, quando estávamos à beira da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e o mundo se encontrava bastante desorientado pelas teorias materialistas
sem que a Igreja Católica e demais religiões algo pudessem fazer para deter a corrida armamentista e o Holocausto, em especial de milhões de judeus. E, realmente, todo o poder da Europa, daquela época, e olha que não era pouca coisa, eram as maiores esquadras, né? As maiores esquadras da Marinha, como a esquadra britânica, não havia coisa igual, também a esquadra francesa e de outros países, eram as maiores forças aéreas, né? Força Aérea Inglesa, britânica também, uma coisa extraordinária, como também dos outros países, mas todo esse poderio militar da Europa não foi suficiente para deter a força que vinha da Alemanha e que promoveu uma guerra que durou de 5 a 6 anos, destruindo grande parte de vários países da Europa e levando à morte de milhões de pessoas. E o Holocausto foi um dos maiores escândalos desse período. E como a história é, vamos dizer assim, inclemente, e tudo que está escondido tende a aparecer, e como ele encerra aqui falando do Holocausto, e a gente vê como essa força da guerra, essa força do mundo, e quem participou e agiu de modo equivocado tem que prestar as suas contas. Eu trouxe aqui um documento que foi publicado no dia 17 de setembro, agora, domingo, e vai falar sobre esse momento que nós trouxemos aqui hoje, que é o momento da Segunda Guerra Mundial. Vai falar sobre um dos fatos mais tristes que envolveu toda essa Europa nesse momento de guerra, né? Então, eu vou partilhar aqui o texto com vocês, que é esse aqui, ó. Documento inédito revela que o Papa Pio XII sabia do Holocausto, né? Então, todos aqueles que se comprometeram de alguma forma terão que responder por isso. Um documento descoberto nos arquivos do Vaticano lançou uma nova luz sobre os eventos da Segunda Guerra Mundial, revelando que o Papa Pio XII, o nome dele é Eugênio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, sabia dos campos de concentração nazistas e do extermínio em massa dos judeus. Papa Pacelli ficou conhecido como Pontífice do Silêncio. A descoberta foi possível graças a Giovanni Cocco, arquivista e pesquisador do Arquivo Vaticano, que classificou a carta como caso único de enorme valor. Por que eles conseguiram encontrar essa carta? Porque o Papa Francisco autorizou a abertura dos arquivos do Vaticano em relação à Segunda Guerra Mundial. O que até então era proibido. Nenhum Papa tinha feito isso. E o Papa Francisco falou: nós não podemos esconder mais nada. Temos que mostrar o que aconteceu. E se medidas extremas precisarem ser tomadas, serão tomadas. Mas nós não vamos esconder mais nada. E ele mandou abrir. E esse pesquisador, né, Giovanni Cocco, arquivista e pesquisador do arquivo, começou a mexer na papelada e deu de cara com essa carta. Queremos trazer clareza também para compreender a temporada terrível em que Pacelli, Papa Pio XII, guiou a igreja, considerou. Esse arquivo está no site do Terra, né? No site Terra. Aí aqui tem um outro trecho, uma carta amarelada e datilografada
tornada pública com o apoio de um funcionário do Vaticano e reproduzida no domingo, 17 de setembro de 23, no jornal italiano Corriere della Sera, tornou questionável a postura da Igreja Católica sobre o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. A carta datada de 14 de dezembro de 1942, escrita pelo padre Lothar Koenig, um jesuíta que fez parte da resistência antinazista da Alemanha, foi dirigida, essa carta, ao secretário pessoal do Papa do Vaticano, padre Robert Leiber, também alemão. O arquivista do Vaticano, Giovanni Coco, disse ao Corriere della Sera que a importância da carta é enorme, um caso único, porque mostrava que o Vaticano tinha informações de que os campos de trabalho eram, na verdade, fábricas de morte. Então, o Papa, ele recebeu essas cartas, tá? E ele tinha, na época, informações de que os campos de trabalho na Alemanha eram, na verdade, fábricas de morte. Na carta, Koenig diz a Leiber que suas fontes lhe confirmaram que cerca de 6.000 poloneses e judeus eram assassinados por dia. 6.000 poloneses e judeus eram assassinados por dia em fornos da SS, grupo antissemita do nazismo, no campo de Belzec, perto de Havarushka, que então fazia parte da Polônia, ocupada pelos alemães e agora está localizado no oeste da Ucrânia. Então, não foram apenas judeus, também parte da população polonesa, que enfrentava, né, que fazia resistência aos alemães, também foram mortos. A novidade e a importância deste documento derivam de um fato. Temos agora certeza de que a Igreja Católica na Alemanha enviou a Pio XII notícias precisas e detalhadas sobre os crimes que estavam a ser perpetrados contra os judeus, disse Coco ao jornal, cujo artigo foi publicado e intitulado como Pio XII sabia de tudo, em tradução livre. Quando um entrevistador do Corriere lhe perguntou se a carta provava que Pio XII sabia do Holocausto, Coco respondeu, sim, e não somente deles, não somente desse. A carta também fazia referência a 2 outros campos nazistas, Auschwitz e Dachau, e sugeria que havia outras cartas entre Koenig e Leiber que desapareceram ou ainda não foram encontradas. Então, já foi provado que essa correspondência era assídua, que a Igreja da Alemanha estava sempre mandando notícias do que estava acontecendo lá. Mas algumas dessas cartas sumiram ou ainda estão perdidas no arquivo do Vaticano. Essa matéria está na CNN Brasil. A revelação deve reacender o debate sobre o apontado silêncio do pontífice Papa Pio XII sobre essas questões. E olha, vejam a ironia, e pode prejudicar a campanha por sua beatificação. Existe uma campanha para beatificar o Papa Pio XII, mas essa carta e outras que deverão aparecer talvez venha prejudicar a campanha pela beatificação do Papa. Mas o próprio Vaticano decidiu pela transparência ao abrir os arquivos do período, por ordem do Papa Francisco. O historiador disse esperar que os novos documentos alimentem uma nova consciência. Debatemos por mais de meio século, com bases em documentos e fontes indiretas. Agora, temos os documentos diretos, e outros provavelmente surgirão. Estamos nos esforçando para torná-los acessíveis a todos. Tudo deve vir à tona, sem medo ou preconceito. É o que temos feito nos últimos anos aqui no Arquivo do Vaticano Garantido. Se, por um lado,
A nova descoberta demonstra que a história daqueles anos, especialmente a respeito do que o Vaticano fez ou deixou de fazer, ainda está por ser escrita. Por outro lado, é um sinal do clima de terror e ameaça que chegava até o Sagrado Palácio. Também sobre isso, o suplemento La Leitura publicou, veja que interessante, a foto de uma faca com uma gravação de uma suástica nazista que foi encontrada no apartamento do Papa Pio XII, por seu sucessor, o Papa João XXIII, que pediu explicações ao então substituto da Secretaria de Estado, Monsenhor Ângelo Dell'Acqua, que declarou não saber sobre o objeto. Como o Papa João XXIII encontrou uma faca com símbolos nazista dentro dos aposentos do Papa Pio XII, né? O Monsenhor então consultou a irmã Pascalina Letter, oráculo, entre aspas, né, de Pio XII, sua governanta. E a freira revelou que a faca tinha sido levada para uma audiência por um membro da SS, polícia hitlerista, que deveria usá-la contra Pio XII, mas o soldado se arrependeu e a presenteou ao Papa. Quando eu li isso, eu fiquei meio assim, sabe? Vou dizer a vocês, incrédula. Por quê? Vamos imaginar uma coisa. Ela, para justificar a faca com a suástica nazista no quarto do Papa Pio XII, disse que aquela faca foi um presente do assassino arrependido. Eu fico pensando aqui, quem conheceu um pouco da história alemã, né, nazista, sabe que um membro da SS era alguém que tinha o título de assassino em todas as partes do corpo. Era alguém muito duro, muito qualquer membro da SS que fazia parte da SS e Gestapo, a polícia hitlerista. Gente, isso era uma coisa terrível. Quando você falava assim, a SS está aqui, meu Deus do céu, você já se considerava morto. Então, um agente da SS destacado para matar o Papa se arrepende e entrega a faca para o Papa. Ora, no momento que ele fez isso, ao sair do Vaticano, ele já estava morto. Você era traidor. Então, eu acho que essa história, a tal da orácula pascalina, criou isso aí para tentar justificar a existência daquela faca do aposento. Entendeu? Porque não consigo aceitar que um membro da SS, que recebeu uma missão de matar o Papa, na hora se arrependeu, deu a faca para o Papa e voltou para casa. Pelo amor de Deus, né? Pio XII, olha só, vejam isso. Pio XII chegou a ser solicitado por Myron Taylor, representante pessoal do presidente dos Estados Unidos, que na época era Franklin Roosevelt, para proferir palavras fortes sobre a perseguição aos judeus. Mas ele não aceitou. Então, o representante pessoal do presidente dos Estados Unidos pediu ao Papa, fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa, critica a perseguição aos judeus. Mas o Papa não aceitou. Para o historiador do Vaticano, outros temores também influenciaram. Em primeiro lugar, a possibilidade concreta de represália nazista contra os católicos poloneses, seu rebanho de fiéis. Gente, ele matava 6 mil poloneses por dia, Hitler. E o Papa estava com medo disso? Dele continuar matando os poloneses católicos? Ele botava 6 mil no fogo todo dia. Em 2012, o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto de Jerusalém, mudou a descrição de Pio XII em uma exposição sobre o Papa, de não interveio. Na exposição, primeiro eles colocam lá, o Papa Pio XII não interveio contra o extermínio dos judeus. Aí eles mudaram esse termo, não interveio, para não protestou publicamente. O novo texto reconheceu diferentes visões da posição do Papa, dizendo que o museu aguarda, com expectativa, o dia em que os arquivos do Vaticano serão abertos aos pesquisadores, para que se possa obter uma compreensão mais clara dos acontecimentos. O dia finalmente chegou.
fonte associada, Associates Press, né? Associação Press. Então, a gente vê aí, gente, né? Mais uma... passado 85 anos, né? Final de Guerra Mundial, como esse tema, esse assunto ainda está fervilhando. Emmanuel trouxe para a gente isso. Ele, durante esse texto, ele fala dessa Europa comprometida, dessa escolha dos homens pelas armas, pelas questões materiais, abrindo mão da espiritualidade. E a gente vê como isso, ainda hoje, 85 anos depois, está reverberando de uma forma tão forte, botando em risco a beatificação do Papa Pio XII. Né? Quem é que vai querer ele como beato agora? Como futuro santo. Então, a gente vê, né, como ele diz aqui, né, no final, que Deus, na sua misericórdia, ampare os humildes e os justos. E como ele disse aqui, do banquete dos povos ilustres da atualidade terrestre, leem-se as 3 palavras fatídicas do festim de Baltazar, que é: tu foste pesado na balança e foste julgado deficiente. Teu reino foi dividido e entregue aos medas e aos persas. Então, acabou para você, né? Acabou para você. Então, você vê que aqueles que fizeram as escolhas equivocadas, né? Por temer a destruição, a grande medo era a destruição, não era o ataque aos padres, aos católicos da Polônia, não. O medo era perder o Vaticano, era ter o Vaticano invadido, as obras de arte levadas, todo aquele monumento devassado, destruído. Era isso, o poder da igreja. Era isso. Por isso se foi condescendente com a morte de milhões e milhões. Gente, sabe que é matar 6.000 pessoas por dia nos fornos? E eles sabiam de tudo. E nem uma palavra disseram de protesto, com medo de também ir para o forno, porque a Alemanha estava na Itália. Ela invadiu a Itália, mas não botou os pés no Vaticano. Porque havia um acordo entre a igreja e Hitler. Ele poderia sitiar a cidade, mas não deveria entrar no Vaticano. E nada foi tocado no Vaticano. Se o Papa se enche de coragem para defender os oprimidos, ele iria para o forno também. Não é? Ele fez uma escolha. Mas 85 anos depois, veio o Francisco e disse assim, libera tudo, mostra tudo. E aí, alguém que estava, não ele, mas os seus companheiros que tentavam a sua essa beatificação, no meu entender, esse desejo de beatificação, no meu entender, era uma forma de tentar salvaguardar a imagem dele, porque todo mundo sabe que do século XX, esse é o Papa mais questionável, né? Foi o Papa mais questionável, porque ele entra no início da Segunda Guerra Mundial e fez o que fez. Então, como ele foi o Papa mais questionável, todo mundo perguntando, e aí, você ajudou? Será que ele não ajudou? Será que o Papa era nazista? Será que não era? Essa polêmica passou por todo o século XX e continua no século XXI. Então, eu acho que a ideia de beatificá-lo seria uma forma de você diminuir
esses questionamentos. Aí descobriu-se que o Papa João XXIII encontrou uma faca com o símbolo da suástica dentro do quarto dele. Ele guardava lá. Ora, se o cara da SS tentou matá-lo, por que ele guardou até morrer aquela faca com a suástica nazista? Aí a freira vai dizer que foi um membro da SS arrependido. Né? Um membro da SS arrependido que deu de presente a faca para ele. Como se alguém conhecesse a história da SS, não tem arrependidos. Pelo menos eu não conheci nenhum arrependidos. E aí o Francisco manda abrir e aparecem as outras cartas, diz que havia muitas cartas contando as histórias, né? Vindo lá da Polônia, da Alemanha, contando as histórias. Muitas desapareceram, talvez tenham sido queimadas, outras talvez estejam perdidas nos arquivos, como essa apareceu. Uma carta que esbandalhou com tudo. Esbandalhou com tudo. Né? Então, aquela dúvida é quase hoje uma certeza. E isso vai atrapalhar o processo de beatificação. Então, a gente percebe que nada fica eternamente escondido, né? Nada fica eternamente escondido. Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí? Essa carta é uma bomba mesmo, né? É uma bomba, não é? Isso aí muda tudo. Esse Papa Francisco, que ele tem mexido, né? Como é que fala? Em vespeiro. Ele mexe em vespeiro e ele não tem medo, ele enfrenta, não é? Ele veio mudar o rumo, né? Como tudo que está lá em cima cai, isso também. Também vai cair. Vai cair também. Né? Então, é aquela coisa, esse império, o Vaticano, a Igreja Católica é o império, né? Também vai cair um dia. Vai cair, também vai cair. Também vai cair um dia. Como caíram os outros. E ele começa a cair assim, com essas grandes figuras. E esse Papa era o mais polêmico do século XX, porque todos os historiadores questionam por que a Igreja Católica não mergulhou nisso, não enfrentou, mesmo correndo o risco do Vaticano ser implodido. Faltou ética, né? E aí a gente vê que nada fica oculto, né? Nada ficou oculto. Não, ele também está mexendo nos abusos, né? Ele também pedindo perdão. Nossa, ele está fazendo a reparação, né? reparação. Que é necessária ser feita pela Igreja, pelo Vaticano. Que nunca fez. Pagava as indenizações, que a Igreja Católica paga uma fortuna de indenizações para crianças abusadas, uma fortuna. A Igreja Católica Americana paga uma fortuna. É uma fortuna que eles falam de indenizações, mas nunca ninguém pediu desculpas. Eu estava vendo outro dia um documentário, com a queda do Terceiro Reich, o Vaticano mudou a certidão de muitos nazistas e dava passaporte com outro nome. Sim. O Vaticano fez um monte de nazistas recebeu documento falso do Vaticano. Os mosteiros foram abrigos de muitos nazistas que foram rebatizados. Muitos mosteiros em Portugal, Espanha, foram esconderijos para muitos nazistas. E esses nazistas saíram da Europa para a América do Sul com a proteção da igreja. Aí eu pergunto, o punhal foi um presente do assassino arrependido? Se mal terminou a guerra, foi um tal de muitos deles escapar através dos caminhos da igreja. Foi mostrado o mosteiro onde tem um caderno. Está lá até hoje o caderno. A data que o cara chegou no mosteiro, o nome dele e o novo nome com que ele foi rebatizado. E dali
parece que ia ser na Espanha. Ele ia para Portugal, de Portugal vinha para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, e alguns vieram para o Brasil. Com a proteção. E ainda tem testemunhas vivas. Era um homem que trabalhava lá, ele disse que via eles chegarem fardados e na cerimônia de batismo estarem com roupas, né, vestidos como padres, e depois saíam dali. Então eu pergunto, se fosse só a questão de proteger os padres, os católicos poloneses lá, por que depois deram proteção a muitos desses para que escapassem da Europa? Não há explicação para isso. Só há explicação se você aceitar que participou dessa situação, que colaborou com isso. E aí você vai entender por que o Papa guardou até a sua morte a lembrança lá do quarto dele, que quando outro Papa entrou, plástica está fazendo essa faca aqui. Aí veio correndo a freira, que era o oráculo dele, e disse: não, ele guardou de lembrança. Pelo amor de Deus, guarda de lembrança o punhal do membro da SS arrependido. Então a gente vê, está aí, não é? Está aí revelado, escancarado a verdade. E É agora, muita podridão, né, Rose? sim. E agora é preciso de negar, reconhecer e pedir desculpas. Realmente foi um erro. Mas não querem aceitar, dizer isso foi um erro. Aí vem o Francisco para dizer: não, nós erramos. Erramos, sim. Como até hoje a Inquisição ainda não foi reconhecida como um grande crime da Igreja. Foi. Tanto é que ainda existe até hoje um departamento tem o nome do Santo Ofício dentro da Igreja. Aquele padre Papa Ratinskis, ele dirigiu o departamento do Santo Ofício da Igreja, que lá na Idade Média foi a Inquisição, que promoveu a Inquisição, e que ainda existe isso. Não era para acabar. Vamos acabar com esse departamento. Bota outro nome, mas esse nome eu não quero mais, porque esse nome está ligado ao que aconteceu lá. A gente já viu algum bispo cardeal chegar e dizer assim: nós, realmente, durante a Inquisição, matamos muitas pessoas inocentes. A Igreja cometeu crimes durante a Inquisição. Nos desculpem, eu nunca vi. Então, enquanto isso realmente não acontecer, esse reconhecimento do erro, esse pedido de desculpas, vai ficar assim, esperando. Aí, quando explode a verdade, a vergonha. Se não fosse Francisco, essa carta ia desaparecer lá dos arquivos, ou seria queimada por alguém que encontrasse para não se revelar a verdade. Mas, como diz o Roberto, né, a verdade não pode ser detida. Sempre vai aparecer alguém mexendo em alguma coisa e vai encontrar. E vai mostrar para o mundo e as pessoas terão que reconhecer. Isso é o expurgo. E esse expurgo se faz necessário. Né? Se faz necessário. Então, gente, eu acho que esses textos... Pode falar, Denise. Só um minutinho. Carmen, qual foi o item do Evangelho hoje? Tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Capítulo 10, Rose, Fale. capítulo 10, Indulgência. indulgência. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Que é item 19, nós estudamos o item 17, 18, 19, 20 e 21. Tudo a ver sobre isso, né, Eloá? Não é?
Porque essa verdade não se Muito esconde, gente. A interessante, verdade porque, não se esconde. olha só, gente, o elo de ligação entre um estudo e outro. Coisa, quando o mal prejudica somente a pessoa, Aí, ó, é problema dela, né? Agora, quando esse mal prejudica toda a coletividade, aí ele precisa ser ceifado. E é o que está sendo feito agora. Prejudico. Matar 6.000 pessoas, isso só na Polônia, nos fornos, prejudicou muita gente, né? Então, isso precisa ser exposto. Menos um santo no céu, porque não vai ser beatificado. Menos um santo no céu. Porque você vê, Ele já deve estar ardendo lá, em algum ele lugar, né? está agradecendo. Eu acredito que ele deve estar agradecendo não receber esse título de santo. Ele deve estar agradecendo. Porque os títulos de santo somos nós que damos, né? Nós não perguntamos ao Espírito. Que Você loucura, né? Ele deve estar dizendo assim, pelo amor de Deus, esqueçam de mim. Esqueça. Pelo amor de Deus, não façam isso, não me deem esse título de santo. Porque, na realidade, ninguém merece, né? Quem vive no planeta de provas e expiações, espírito de terceira ordem, qual de nós merece o título de santo? Nenhum. Santo aqui só teve um, que foi Exatamente. Jesus. Então, você Mas ele fez isso consciente, né, Rose? Ele sabia da verdade. Não, mas aí o que ele está dizendo? O padre alemão mandou inúmeras cartas para ele. Quem recebeu foi o secretário dele, e claro que entregou para ele. E nessas cartas, o padre alemão contava os detalhes das atrocidades que estavam acontecendo na Polônia. E ele sabia de Só ele que ele pode recebeu mexer, as né? cartas. Pode Muitas fazer alguma sumiram. coisa. Podem ter sumido quase todas, mas sobrou uma carta. E essa uma foi suficiente para contar toda a história. Então, saber, Exatamente. claro que ele sabia. Ele sabia. Mas, né? Então, é isso aí. Coitado desse espírito, hein? Sim, temos que rezar muito pelo É o que a emprego. gente, nós chegamos à conclusão no final do estudo que a gente tem que fazer o quê? A nossa parte. Qual é a nossa parte? Fazer as Orar por eles para poder Esses mudar, espíritos. olha só, essa psicosfera pesada que está em cima dele, com certeza lá na espiritualidade está sofrendo porque muito com isso. muitos Né? que morreram vítimas desses crimes todos não perdoaram. Não perdoaram. E ficam buscando os culpados para se vingar. Então, Exatamente. que nós possamos rezar por todos aqueles que cometeram esses crimes terríveis e participaram desse momento tão triste na história da humanidade. Mais um momento triste da história da humanidade, né? Que foram muitos. Como disse Emmanuel, o homem adora promover momentos tristes como esse. Então, que a gente reze por todos eles, porque esses irmãos precisam muito. Lembra quando nós Se falamos, libertar, né, nós disso, né? falamos, a Ivone falou, né, do trabalho em regiões onde há espíritos padecendo de dores atrozes, que nós nem imaginamos o que eles fizeram, de tanta dor, que nós estudamos uns capítulos da Ivone falando, olha aí, não imagine a dor, a tortura, que talvez a gente não sabe, né? Se ele realmente participou, se ele não participou, mas os indícios, né? Então, esses espíritos Digo são de que muita sim. piedade, muita compaixão e muita oração. Então, que possamos rezar por eles, para que também rezem por nós. Ou, né? Então, como Jesus disse na oração do Pai Nosso, né? Perdoa-os na medida que você será perdoado, né? Na mesma medida que será perdoado. Então, eu vou pedir aqui para a nossa irmã Alberto, faz a nossa prece aí, que daqui a pouco a gente tem a nossa reunião de radiação para desencarnados. Ao término desse ciclo de estudos, agradecidos estamos pela oportunidade desses esclarecimentos tão necessários para o nosso discernimento, para a nossa compreensão, e que possamos tirar de tudo isso ensinamentos que irão ser valiosos no nosso proceder,
para que possamos fazer as melhores escolhas sintonizados com os sentimentos dos ensinamentos de Jesus. E que possamos, junto de toda a espiritualidade amiga, buscar a superação de nossas mazelas morais, de nossos obstáculos íntimos e de nossas imperfeições. Haja visto que somos espíritos neste mundo de provas e expiações e com várias questões a serem superadas, e que possamos ter a luz de Jesus a nos guiar diante de toda essa situação, de todo esse quadro em que temos tomado ciência. São chegados os tempos e os humildes e justos possam ter o discernimento do melhor caminho. E o melhor caminho é a seara de Jesus. É a vivência do seu ensinamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Que possamos verdadeiramente praticar a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão, para que possamos buscar edificar o reino de Deus em nosso íntimo. Temos um trabalho árduo a desenvolver em nós mesmos e que possamos, nos refolhos de nossa alma, descobrir aquilo que precisa ser superado e que possamos burilar e lapidar o nosso espírito para que, ao final dessa jornada encarnatória, possamos sair com mais conquistas morais, com mais conquistas intelectuais e poder seguir o nosso caminho na jornada evolutiva em direção à perfectibilidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado a toda essa espiritualidade que nos disponibiliza todos esses conhecimentos e que possamos estar com Jesus em nossos corações hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vou encerrando aqui, vocês terão em radiação, mas vamos lembrar da nossa palestra amanhã sobre o suicídio, tá? Eu vou mandar amanhã o cartaz com o link, por favor, divulguem. Esse tema é um tema muito importante e que é necessário que a gente sempre fale muito sobre isso, tá? Então, amanhã nós vamos conversar, eu convido a todos a estarem presentes na nossa palestra às 18h40, na quinta-feira, que vai ser o primeiro tema do Setembro Amarelo. Depois teremos outro dia 28. Um bom trabalho para vocês. Que Deus abençoe.